Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo, 974012235, e o telefone do ouvinte também, São Paulo, 11-5052-6622. Participando desta edição, advogado Luiz Flávio Borges Durso. Durso tem um currículo extenso. Posso ficar só como ex-presidente da OAB? Tá bom. Prazer tê-lo aqui, Durso. Igualmente, um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez, Zancopé. Também conosco, advogado e empresário Renato de Mateu, que é presidente do PSB Rio Claro. Renato de Mateu, bom tê-lo aqui. Como é que foi a experiência de candidato na última? A experiência foi fantástica, Zancopé. Prazer estar aqui com vocês de novo. Você foi candidato a deputado federal. Deputado federal pelo PSB. Sim. Nós fomos candidatos agora nessa primeira eleição nossa aí, quase 41 mil votos. Uma experiência fantástica. Ok. Também conosco, administrador de empresas, escritor Gutenberg de Macedo. Gutenberg de Macedo, grato por estar conosco, Gutenberg. O prazer é todo meu. Sempre que sou solicitado a comparecer ao Gente que Fala, estou pronto e preparado. Também conosco, advogado e colaborativo e mediador Marcelo Rodarte. Rodante, né? Rodante. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. O que é um advogado colaborativo? É um advogado que utiliza as técnicas das práticas colaborativas. É uma forma de você advogar sem se socorrer do judiciário. É uma forma nova de atuação. Já que temos uma bancada de advogados aqui, delação premiada é questionada por advogados. Benefício da delação premiada, que nos últimos meses ganhou espaço na justiça e no noticiário, tem sido duramente criticado pelos advogados. Tem uma série de questionamento feito pelos advogados, que não são os que estão aqui, por isso eu começo com... Eu encerro aqui o que estaria lendo. Durso, o Marcelo de Mateu e o mesmo Gutenberg. Durso pode iniciar isso daí? Por que a delação premiada? Vou perguntar, por que a delação premiada é questionada por advogados ou você não questiona, Durso? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, deixo saudar o Gutenberg, o Marcelo e o Renato, que participam conosco nessa oportunidade. Zancopé, a delação premiada não é uma criação brasileira. Alguns países já se utilizam desse mecanismo como uma complementação do conjunto de provas para formar a culpa de alguém e, eventualmente, este que é acusado vir a ser condenado. No Brasil, nós temos a delação premiada desde a Lei dos Crimes Hediondos. Depois, agora, mais recentemente, com a Lei de Organização Criminosa e outras leis que contemplam a possibilidade dessa chamada delação premiada. Na Itália, isso foi bastante difundido, naquela chamada Operação Mãos Limpas, que teve os seus méritos, mas teve os seus desastres. Há inúmeros casos até de suicídio de gente séria, que foi humilhada, que foi linchada na mídia e que, evidentemente, por ser gente séria, chegou a esse ato extremo face ao prejuízo que o Estado, naquela ânsia de punir a qualquer custo, sem respeitar as garantias individuais, sem respeitar o devido processo, patrocinou para algumas famílias. No Brasil, a delação premiada, portanto, é um instrumento que está em vigor e foi pouco utilizada até então. Nesta última operação, nós estamos vendo uma utilização bastante grande desse mecanismo, que nada mais é do que fazer com que um dos supostos comparsas de uma organização criminosa ou de um grupo que cometeu determinado delito resolva delatar os outros. Então, ele conta tudo. Ele negocia com o Ministério Público, faz um contrato
tem um contrato escrito com as cláusulas desta negociação. Ele assume o compromisso de revelar tudo o que sabe, e nesse contrato não só revelar, comprovar tudo o que está. Na verdade, a obrigação da comprovação não é dele. Ele revela, ele traz as suas informações, e a obrigação da comprovação de tudo que está lá continua sendo do Estado. O Ministério Se ele Público tiver o Ministério Público, se ele tiver elementos que possa ajudar nessa comprovação, ele os fornece. O que ele não pode é mentir. O que ele não pode é falsear a verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que isto é um acordo entre o Estado, o Ministério Público e aquele que está sendo acusado. Nesse acordo, ele, antes de revelar o que sabe, ele quer saber, evidentemente, os benefícios que terá com aquela revelação. E isto é negociado. Uma vez pactuado, assina o contrato, o Ministério Público e o acusado, e esse contrato é levado a uma homologação do juiz da causa. Então, o juiz examina aquelas cláusulas, aquelas condições e homologa. Esta homologação, é importante salientar, não vincula o juiz que dará a sentença. O juiz que dará a sentença poderá entender que nada daquilo está valendo. Poderá decidir contra aquele contrato, inclusive. De modo que esta é sempre um contrato de risco para as duas partes. Por outro lado, é importante também lembrar que a grande crítica que se faz hoje à delação é que esta deve ser um ato voluntário daquele que está sendo acusado. Não se pode torturar alguém, punir alguém, prender alguém para que ele venha a delatar. Senão nós estamos voltando à Idade Média. Você criava uma série de situações até de violência pessoal contra o indivíduo para forçar ele confessar. A Inquisição é o retrato vivo disto. A crítica que se faz às delações hoje, elas encerram exatamente esta situação onde algumas prisões, que em tese seriam desnecessárias, estão sendo utilizadas para que o indivíduo preso possa estar mais suscetível a delatar. Isto, evidentemente, é uma ilegalidade. Isto vai trazer nulidade a essas delações, tecnicamente falando, porque a voluntariedade para delatar estaria viciada. E mais um detalhe também que a delação precisa ser alvo de preocupação de toda a sociedade, não só dos juristas, mas de toda a sociedade, é que o delator ele tem benefícios. E, ao acusar outras pessoas, ele se beneficia com esta acusação. De modo que a palavra dele deve ser vista sempre, apesar do contrato, apesar da homologação, com reservas. Se isto não vier a ser provado, essa palavra não vale nada. Precisa haver prova, até porque o princípio no processo penal é a harmonia do conjunto probatório. É o conjunto de provas contra um determinado indivíduo que vai levá-lo à condenação. Uma prova isolada, por mais forte que seja, sozinha não é suficiente para levar à condenação de alguém. Então, essa é a ressalva que muitos estão fazendo, e eu também me alinho a isto, porque a delação tem que ser voluntária. Pressionar o indivíduo, ameaçar sua família para que ele possa delatar, primeiro, vicia o ato. Segundo, que sempre lembrando este ponto, a palavra do delator deve ser vista sempre com reserva. Não é verdade absoluta, até porque ele tem benefícios sobre o que delatar. E quanto mais ele delatar... tem esse detalhe, ele negociou a delação. Quanto mais ele delatar, quanto mais for a sua moeda de troca, melhor o benefício que ele poderá ter nessa negociação. Marcelo. O instituto da delação, eu acho que ele é muito válido, ele é importante como instituto, mas a questão está justamente como o Durso falou, como que ele é utilizado, se ele vai ser desviado da finalidade ou não. Acho que ter
a colaboração de quem vai depor é importante para a justiça. É diferente você colher um depoimento pessoal, onde a pessoa vai se defender, onde ela vai tentar fazer o máximo possível para fugir daquela situação, onde você consegue trazer ela para cooperar, de alguma maneira, para ela trazer mais informações. E se você não der um benefício, a pessoa nunca vai fazer isso. Como o objetivo social é você tentar descobrir o máximo possível do que se passa, eu acho que o Instituto em si ele é válido, é interessante ele ser bem comentado hoje em dia, só tem que tomar cuidado com a forma de utilização para não haver um desvio de finalidade e começarem as nulidades a aparecer. A questão que deve ser observada também é que ela é parte, né, como foi dito, é parte do conjunto probatório, né? Portanto, quando alguém faz uma delação, ele vai no meio de um monte de documentos e provas ser analisado pelo juiz. Ela não vai ser determinante para a condenação de ninguém que está envolvido no processo penal. E outra coisa importante que foi dita, e acho que vale ressaltar, é a questão das prisões, né? Então, nós hoje temos alguns empresários que, por toda a tua vida, trabalharam no mercado, aí, construtores, enfim, tem lá a sua residência fixa, e alguns estão sujeitos estão em prisão, são réus primários, e, em tese, essa prisão teria que se justificar em alguns outros motivos, o risco de que o acusado saia do país, enfim. E a gente não consegue enxergar em alguns desses acusados a possibilidade de que seriam realmente acusados capazes aí de sair, ou que não tenham uma família constituída, ou que não tenham residência própria. Não é bem o caso dos que estão envolvidos nesse evento específico da Operação Lava Jato. Então, a prisão ao bel prazer, ou a prisão para manutenção do preso, para ver se consegue pressioná-lo a dizer ou a delatar alguma coisa sobre o possível crime, é um retrocesso social. Nós começamos a nos preocupar sobre como vai ser o the day after, o dia de amanhã, né? Porque o clamor, é óbvio, da população é a justiça. Ninguém quer uma empresa, como o caso da Petrobras, sendo saqueada por vândalos, por corruptos, mas nós, como seres sociais, também não queremos a nossa casa sendo invadida pelo próprio Estado, e o Estado nos segura numa sala até que a gente conte o que sabe e até o que não sabe, em prol de um contrato de delação que vai me beneficiar depois. Então, o risco é até que ponto nós podemos abrir mão desses direitos individuais em prol de um clamor sem provas. Esse é o grande risco que eu acho que a gente está enfrentando agora. Gutenberg, eu reservei para o final que nós somos os dois únicos que não somos advogados. Praticantes. Não somos, você é advogado, mas não Estudei pratica. direito, sim, mas não sim. sou praticante. Fui por outro caminho. Perfeito, por isso que eu reservei a última análise aqui. Eu acho o seguinte, qualquer que seja a situação, eu acho que a Justiça Federal tem dados que nós não conhecemos, que não foram revelados. A Polícia Federal confiscou muitos documentos dessas organizações, do doleiro, desses diretores da Petrobras. Eu acho o seguinte, a minha opinião, pessoal, que esses elementos têm de ir para a cadeia. Afinal, eles roubaram 30 bilhões de uma empresa que era uma espécie de rainha do Brasil. Má gestão, desvio de dinheiro. Nós não podemos tolerar. Para mim não interessa se vamos usar delação premiada ou meramente as investigações com os fatos que a Polícia Federal tem em mãos juntamente com a Justiça. O que se espera é que a Justiça faça justiça. Que essa justiça não seja tardia e que esses elementos, indo para a cadeia, demonstrem para a sociedade, a Justiça vai demonstrar para a sociedade que nós todos somos iguais perante a lei. Eu acho que isso para mim é fundamental. Não importa se é o presidente da maior construtora ou da pequena construtora. Se eles roubaram o país, eles têm de ir para a cadeia.
Essa é a minha opinião. Algo a acrescentar? Eu gostaria, Zancope, se Pois não. você me permite, o Gutenberg falou alguma coisa que eu acho que é importante nós sempre lembrarmos, que a cadeia, ela tem duas facetas. Ela tem aquele sentido de punição, depois de uma condenação definitiva, onde a culpa está formada, o indivíduo foi condenado, e aí ele vai para a cadeia para ser punido, e existe a antecipação da cadeia, do aprisionamento, como exceção, porque a regra é a liberdade enquanto responde o processo, e esta exceção ela é prevista em lei em casos específicos, para o interesse do processo, da investigação. Então, o Gutenberg falou bem, essa ânsia de querer ver todo mundo preso, tá? Evidente, se cometer o crime vai ser punido e tem que ser condenado. Agora, o que não pode, e a gente assiste muito isso, não só nesse caso emblemático da Lava Jato, mas em muitos outros casos, é uma ânsia da população de querer o aprisionamento imediato, quando isto nada mais é do que uma prisão ilusória, porque a culpa não está formada, o processo ainda terá que tramitar, há que se dar direito à defesa, há que se dar direito ao contraditório, para que, ao final, aqueles que realmente são culpados sejam punidos e, eventualmente, presos. Mas quem é inocente precisa ser preservado. Então, essa antecipação de prender, só nos casos que a lei estabelece, que é para garantia da própria investigação, do próprio processo. Se o indivíduo sai aí destruindo provas, ameaçando testemunhas, são casos específicos da chamada prisão preventiva, onde ele é preso antes de uma condenação. O princípio no Brasil é da presunção de inocência, isso é princípio constitucional. Todos devem ser tratados como inocentes até uma sentença penal condenatória definitiva. E eu, uma vez, participando de um debate, até com um deputado que eles denominaram a bancada da bala, tá? Um sujeito que é pena de morte, não sei o quê. Eu digo, se houvesse uma acusação contra você e não tivesse prova alguma, mas a notícia se espalhasse, seria justo você ser encarcerado imediatamente para provar que é inocente na cadeia? Diz, aí é diferente. Sempre é diferente quando toca a própria pele, quando é a gente. Então, a gente é diferente. Respeitar a lei é o princípio que dá garantia para todos. Agora, uma coisa deve ser dito, não existe nesses indivíduos, até o que se pôde investigar, é que não existe nenhuma Madre Teresa de Calcutá. São todos, na verdade, corruptos que estão acharcando o Estado brasileiro. A Petrobras não pode passar pelo que está passando, endividada, parando. A justiça lá fora, nos Estados Unidos, ameaçando com processo que pode chegar a 100 milhões de dólares, como foi anunciado hoje nos jornais. Nós não podemos permitir isso. Alguém tem que pagar, seja o Lula, seja a Dilma, seja a dona Grace, não importa. Vai ter que ir para a cadeia se comprovado for que eles fizeram falcatruas. O Durso fez referência à cadeia, né? Mas uma carta apreendida na penitenciária 2 de Presidente Venceslau é o principal indício já revelado de que a cúpula máxima do PCC aplica parte do dinheiro do crime em lotações das cooperativas da SP-Trans. Suspeitas sobre essa associação circulam há anos na capital, mas até então apenas casos de membros hierarquicamente inferiores da facção haviam sido relacionados ao sistema municipal de transporte. De Mateu, quando eu leio aqui hierarquicamente inferior, eu não sei se nesse mecanismo, né? Tá certo. Na verdade, quando você vai fazer uma pesquisa na academia, você, curiosamente, aqui tentando uma analogia bem grotesca, você faz a exclusão da peça, né? Então você separa uma peça e fala assim, bom, se isso aqui separado, o que acontece com ela? Quando tem rebelião do PCC em São Paulo, queima ônibus, mas não queima van. Faz a exclusão da peça, que você começa a ter uma noção de que pode sim haver indícios maiores, inclusive do que uma
do que uma simples carta escrita dentro de um presídio. Obviamente, vira notícia, mas para você formar uma certeza em volta do assunto, acho que você tem que pegar vários outros elementos. É um elemento ainda frágil, uma simples carta de nova penitenciária. Mas é óbvio que toda organização criminosa que se sustente ao longo do tempo, ela tem que ser organizada. Né? Organização criminosa. E me parece que mais organizado que o próprio Estado em alguns momentos. Né? É o caso aí. Então, você começa a ter sinais de que a organização criminosa A é envolvida com o transporte, a organização criminosa B é envolvida com o carnaval, a organização criminosa C é envolvida com inúmeros outros segmentos sociais, aí onde você tem geralmente povo, muita gente trabalhando, muita gente passando, se envolvendo, muitos clientes em potencial. E você tem, efetivamente, organizações eficientes. Eu acho que esse é o grande termo. É o que deixa a gente mais espantado, é a eficiência. Né? O transporte nunca para, o carnaval consegue em 40 e poucos minutos aí fazer aquela maravilha que é, enfim. Curioso. A peça ainda é, obviamente, volto a dizer, muito pouco para a gente discutir se tem ou não tem esse envolvimento, mas uma coisa é fato. A organização criminosa, ela é muito mais disciplinada do que o Estado em alguns momentos. E né? mais inteligente também. É muito interessante os integrantes da mesa hoje, porque, como o Gutenberg destacou, só nós dois não somos operadores do direito. É isso mesmo. Então, todos os outros três questionam a carta nesse momento. Tem que ter muito mais substância do que uma simples carta. Seria isso? Olha, eu diria o seguinte, eu não sou advogado militante, mas eu acho o seguinte, eu acho que a sociedade ela é muito pacífica em relação ao banditismo. As quadrilhas organizadas, bem estruturadas e ricas, elas estão em todas as partes do país, basicamente em todas as instituições. O medo que eu tenho é que um dia esse país seja um país apenas de bandidos, soltos, livres. Eu acho que todo mundo está de acordo que não se deseja de forma alguma que alguém comete um crime, seja solto, ou que a gente tenha um país de bandidos. Eu acho que a gente está no consenso. Eu acho que quem, por exemplo, no caso do Lava Jato, quem for responsável tem que ser punido, tem que ir para a cadeia mesmo, e acho que ninguém fala diferente. O que a gente pode divergir um pouco é na metodologia para chegar lá. Operacional. Enquanto operadores do direito, é necessário tentar respeitar ditames da Constituição, ditames legais, para que a prova seja feita de uma maneira correta, íntegra. É difícil para a população entender isso, porque isso dá a sensação da injustiça, que é burocrático, que é algo rígido e que nunca vai se fazer a justiça. Mas a gente pergunta, e como é que a gente vai fazer a justiça? Através de medidas autoritárias que desprezam as liberdades? Eu acho que o papel do juiz, dos advogados, é um papel difícil, porque, de certa forma, é um papel de retenção desse ímpeto de se fazer a justiça. A gente quer fazer a justiça, mas através dos mecanismos que a legislação permite. Mas é bom lembrar as palavras do Dr. Rui Barbosa, o grande jurista. A justiça tardia é injustiça. Durso, sim, verdade. Eu tenho 2 minutos para você. É uma consideração muito rápida, no sentido de que esse fenômeno do sistema prisional é algo que precisa ser, digamos, melhor enfrentado pelo Estado. Ainda os celulares é uma prática comum dentro do sistema, ainda sabemos Nosso que não funciona, o deles sim. Dentro do sistema há o comando de operações criminosas que acontecem fora. No que diz respeito a essa questão do transporte aqui, isto não é por, eventualmente, benesse, mas sim por mecanismos que o crime organizado tem que ter para lavar dinheiro oriundo do crime, para que esse dinheiro possa entrar no sistema. Então, toda organização criminosa, isso tecnicamente no mundo inteiro, ela tem receita, dinheiro sujo. E ela precisa lavar esse dinheiro para fazer com que esse dinheiro possa entrar no sistema para ela poder gastar, operar com esse dinheiro. Os mecanismos de lavagem do dinheiro são empresas.
Isso começa lá com empresas de lavanderia, bares, etc. Posto de gasolina. E isso vai se ramificando com a Todo tipo de criatividade comércio que o crime de tem. acordo com a criatividade. Exatamente. Então, utilizar-se eventualmente do transporte para lavar dinheiro, isso não seria novidade dentro da experiência de como funciona uma organização criminosa. Se o PCC está atuando assim ou não, isso é outra história. Precisa de investigação e apurar esta carta. Como ele consegue atuar dessa forma lá de dentro. Então, mas essa carta é o ponto de partida de uma investigação que, se não existir, deve iniciar agora. Todavia, no ponto de vista da lavagem de dinheiro, é necessário sempre essa atenção. O crime organizado ele tem um proveito financeiro e isto precisa entrar no sistema. Os mecanismos de entrada no sistema é que dão a oportunidade do Estado interferir nisso e descobrir a organização criminosa e romper com isto. A forma de eliminar o crime organizado, historicamente no mundo, é exatamente impedir a lavagem de dinheiro, que aí o indivíduo fica com muito dinheiro sem poder operar. E a hora que ele vai operar clandestinamente é surpreendido e aí sufoca o crime organizado. Se tiver um fluxo de lavagem permanente, ele passa a operar dentro do sistema sem ser percebido. O grande desafio é o Estado criar mecanismos de controle. O Brasil já está bastante avançado nisso. Hoje se controla tudo. O COAF, se você for tirar uma quantia acima de 5, 10 mil reais no banco e for buscar em espécie, você terá que justificar qual a utilização daquele dinheiro. Qualquer operação acima de 5 mil reais acende o alerta lá no Banco Central. E o COAF cruza todas essas informações. Quer dizer, quem está dentro do sistema é monitorado. O cruzamento dessas informações faz com que hoje qualquer um seja muito mais controlado pelo Estado do que antes. Antes o indivíduo tinha a caixa 2 depositando cheque na sua conta pessoal e ninguém descobria. Hoje, se fizer isso, o primeiro cruzamento de dados vai revelar que ali tem uma operação que precisa apuração. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Neste momento, nosso contato com Gisele Souza, que é do Departamento de Eventos da AFIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, batedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, teve início em setembro uma série de cursos promovidos pelo setor de gestão de pessoas da AFIPESP com o objetivo de tornar os funcionários da entidade mais bem capacitados em suas funções. Para quais funcionários esse programa está direcionado? O cuidado com a escolha dos grupos de funcionários para fazer parte inicial desse projeto apontou maior necessidade para os encarregados de manutenção, cozinheiros-chefes, encarregados de governança, almoxarifes, maîtres, encarregados de recepção e encarregados de balneário. E como está sendo o aproveitamento do pessoal? Até agora todos têm se mostrado bem focados e participativos, trocando ideias e experiências, o que torna nosso programa ainda mais enriquecedor. E dos setores selecionados, quais ainda não participaram? Os últimos grupos a participarem desse ciclo de palestras serão encarregados de recepção e os encarregados de balneário. O programa será finalizado na unidade de lazer em Socorro, nos dias 12 e 13 de dezembro. Todos os cursos contou com a participação do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, na abertura e no encerramento, que sempre agradeceu a todos pela presença e também pelos serviços prestados à associação. O site da AFIPESP traz informações importantes para, principalmente, os associados, né? Isso. Temos as informações para os associados e principalmente para os que amam as nossas unidades de lazer. Então, não deixem de acessar www.afipesp.org.br. Agradeço a Gisele Souza, que é do Departamento de Eventos da AFIPESP, participando desta edição de Gente que Fala. Grato, Gisele. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Boa tarde, Zancopé. Em um registro, o advogado Cláudio Tucci Júnior lança o livro O Justnaturalismo, a sua importância para o positivismo, a lei natural e a lei eterna, que destaca a importância do direito para que o homem se ajuste às condições do mundo com bases de justiça e segurança. O lançamento será amanhã, dia 10, às 6h30 da tarde, Livraria da Vila, a loja de Moema, que fica na Avenida Moema, 493. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o advogado Luiz Flávio Borges Durso, o advogado Marcelo Rodante, o advogado Renato de Mateu e o administrador de empresas Gutenberg de Macedo. Gutenberg, eu tenho aqui, deveria anunciá-lo como administrador de empresas e escritor. Qual a tua... Aí, se eu perguntar para você por que escritor, você vai dizer que é porque eu escrevo. Não, eu acho que... não, parafraseando. Eu começaria dizendo o seguinte, eu escrevo muito porque eu sou um leitor voraz. Sim. Quando você lê muito, o seu cérebro quer vomitar o conhecimento, quer distribuir o conhecimento. Você não pode guardar o conhecimento só para você. Em segundo lugar, eu já escrevi 12 artigos, 12 livros. Sim. Vou publicar o 13º agora, com o título de Sobrevivência Corporativa, Controle o Seu Destino, ou então alguém fará por você de maneira perversa. E semanalmente eu tenho a disciplina de escrever um artigo com até 10 páginas que eu divulgo na rede mundial. Sim, 10 páginas você escreve toda semana? Toda semana. Toda semana. 10 páginas desse tamanho aqui? Letra menor. Letra Se você entrar no... Aqui a letra tem que ser maior, senão pois eu não enxergo. Esse mas é o meu segredo. Mas eu escrevo sobre tudo, né? Eu escrevo sobre o executivo tóxico. Qual é o tema que você o executivo se detém? tóxico, eu escrevo sobre a importância de você ter um propósito de vida, que, na verdade, isso nada mais é do que aquilo que o americano chama de calling, que é muito presente na teologia protestante calvinista. É você cumprir o seu mandato cultural, isso é, se você é chamado, vocacionado para ser um advogado, você tem que ser o melhor advogado do mundo. Se você for um enfermeiro, se você for um jardineiro, se você for um presidente da República, não importa, você tem que ser the number one, o melhor de todos. Que é executivo tóxico? É aquele que detona os seus subordinados, é aquele que detona a organização, é aquele cara que é uma espécie de diabo.
de espírito Muito diabólico. Turso, que você está ouvindo aí com tanta atenção. Então, me fez lembrar uma passagem, essa história do tamanho da letra, porque a gente, quando passa algum trabalho para os alunos, hoje tem que dizer, olha, eu quero um trabalho com 10 páginas, mas letra tipo 12. Senão vem letra tipo 12, 18. 12. Tipo das que eu estou usando aqui. 12. Letra 12. É letra 12. Agora, é importante também frisar, dentro dessa via aí de escritor, eu ganhei um prêmio Jabuti de Cultura. Sim. Em 1993, com o meu livro Fui Demitido, e agora? A demissão não é o fim. Maravilha. Já que você me deu a deixa eu só cumprimentar o Gutenberg e dizer o seguinte, essa questão da administração, a vida das corporações ganha um relevo muito importante em toda a sociedade, até pela necessidade da saúde destas corporações, independente do tamanho, para que elas possam vingar e, com isso, gerar emprego, gerar impostos, fazer a economia girar. Mas há um detalhe, só para deixar pontuado a importância hoje das corporações se preocuparem com o que se denomina compliance, que é um novo momento de respeito às regras, à lei e às regras éticas que impacta diretamente na administração das empresas. A nova lei anticorrupção é o exemplo típico disto. É um momento onde o gestor da empresa, seja ele o presidente, o CEO, os diretores, tem que se preocupar com até a ponta. Não adianta mais aquela história de dizer eu não sabia, isto aconteceu sem o meu conhecimento. Se a empresa foi beneficiada em alguma situação, a responsabilidade passa a ser da pessoa jurídica também, que poderá ser, inclusive, extinta como punição. As multas chegam até a 20% do faturamento bruto, o que é um desastre para a empresa, muitas quebrariam diante de uma multa desse tamanho, e a responsabilidade criminal, que historicamente sempre precisa ter aquele chamado liame de causalidade entre a conduta e o resultado, alguma coisa tem que ligar isto, passa a não existir mais. Passa a haver a responsabilidade objetiva. Você é dirigente, aconteceu isto lá na ponta com o seu funcionário, deveria haver mecanismos para evitar. Se não evitou, esse crime praticado, essa conduta antiética praticada, impacta em toda a empresa, chegando nos seus dirigentes. É o compliance atual que está... O compliance, na verdade, é a necessidade das empresas anteverem esses riscos e se prepararem para evitar qualquer tipo de desvio de comportamento. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão de você ser o melhor, ser o número 1, o executivo número 1. Então é com ele aqui. O que me parece hoje é que as empresas elas têm uma preocupação muito grande com comunicação, com diálogo e tentar justamente que as pessoas não tenham essa pressão toda de competição para serem os melhores, porque isso acaba ruindo o próprio sistema da empresa, não é assim, não? Eu acho que não. Eu acho que onde existe o mérito, a meritocracia, onde existe a avaliação bem feita, o feedback bem pronunciado e a comunicação, naturalmente, que é a base de tudo, da sociedade humana, eu acho que não. Por exemplo, você pega uma empresa como o grupo Embev. Você entra na organização, você tem 1000 dias para provar quem você é. Se você não prova que você é bom, você está fora. 1000 dias são 3 anos. 3 anos. Então eu acho isso muito justo. Por quê? Porque senão as empresas vão criar um verdadeiro galinheiro de frangos gordos. Ou como eu chamo, sapo cozido. Então, eu acho que é extremamente importante nós estressarmos a importância de que nós deveríamos ser os melhores. Por exemplo, se você estudar a vida de um primeiro-ministro da Holanda no começo do século XX, por nome Abraham Kuyper, que era um calvinista, como eu sou também, ele dizia o seguinte, que Deus nos colocou no mundo com uma missão muito específica. Participarmos da recriação do universo. Porque ele dizia o seguinte, o verbo hebraico bará significa recriar, criar de novo, continuar criando. Ele dizia, quando lá no versículo bíblico diz que Deus criou os céus e a terra, ele diz, não é verdade. Deus começou a criar e criou o homem para que o homem completasse a obra. Então é nesse sentido, isto é,
Eu acho que não é admissível um advogado medíocre. É admissível. Como também não é um médico, como também não é um jornalista, como também não é um empresário. Ora, isso eu estou cumprindo o meu mandato cultural. Por exemplo, eu falo por mim, eu chego no escritório às 6 horas da manhã, até 8h30 eu só leio. E leio sobre tudo que você possa imaginar. Eu tenho uma biblioteca com mais de 7.500 livros já, fora os 500 que eu tenho no meu iPad. Então, vamos dizer, eu acho que você tem que ser o melhor. Por quê? Porque você serve como um parâmetro para a sociedade. No Brasil, a tendência é nós queremos baixar a régua. Não, nós temos que levantar a régua sempre. Para quê? Para termos uma sociedade de homens competentes. Isso está muito claro. Por exemplo, se você estuda Platão, eu acho que foi Platão que disse que Deus, ao criar o homem, em alguns na sua Constituição, ele colocou o ouro. Em outro, ele colocou a prata. Em outro, ele colocou o cobre, que deu as nossas Olimpíadas. Ouro, prata e bronze. Então, eu acho que esse tipo de situação é importante para nós termos uma sociedade forte, uma sociedade de homens capazes, de homens competentes. Quem estuda o Rui Barbosa, ou o trabalho do Rui Barbosa, eu tenho verdadeira paixão pelas obras dele, pelos discursos dele, ele dizia que no Brasil o despreparado é o preparado. Ele dizia que na Inglaterra, the right man in the right place, o homem certo no lugar certo. No Brasil é o contrário. The wrong man in the wrong place. Na Inglaterra se procurava os homens para os cargos. No Brasil, procura-se os cargos para os homens. Então, eu acho que essa preocupação nossa, que temos, vamos dizer, o poder de influenciar pessoas, ele, por exemplo, está sempre na televisão falando, eu acho isso de uma importância vital para as novas gerações. Por quê? Porque as nossas gerações, de certo modo, estão desprovidas de exemplos. E nós parece que temos verdadeira ojeriza a uma pessoa que se considera um intelectual. É o contrário, nós temos de dar mais poder para esse cara. Você entendeu? Não. Acrescentar? Acho que está muito bom. Acho que é por aí mesmo. Posso? Pois não. Isso me estimula muito, principalmente com relação aos alunos. Há uma preocupação do professor sempre dizer ao aluno, procura ser melhor. É isso mesmo. Essa busca permanente do aperfeiçoamento. Isso. Acho que não é a ideia de que se você não chegar a ser o menor, você não prestará para nada, mas a busca permanente por melhorar. A cada dia, a cada passo. E talvez, né, doutor, talvez seja o melhor de si. E não o melhor em relação aos outros. Não, isso é importante. Você não vai bater no peito que você é o melhor. Você tem que ser humilde. O melhor, não. O melhor de si. Então, exatamente. O que de melhor eu consigo fazer comigo, né? Como mais eu posso melhorar. Aí é o melhor de si. A competição não é com os outros. A competição do doutor, com o doutor, com Mas se não houver competição, não há progresso. Com certeza não. Mas a competição vai começar quando você se superar. Depende, naturalmente. A competição não vai ser nunca uma conceito. Competição só externa. Eu gosto muito de uma expressão do Confúcio, filósofo chinês. Ele dizia o seguinte, que você deveria buscar o conhecimento como se você tivesse o seu melhor amigo, visse o seu melhor amigo no céu da multidão, e você sai correndo atrás dele e você nunca é capaz de tocá-lo. Essa é a tese que eu defendo. Eu acho que nós temos de formar pessoas cultas, preparadas, cobertas de meritocracia, de tal forma que esse país avance. Porque grande parte do atraso brasileiro, a nossa infelicidade é falta de escola. Como dizia o Dr. Rui Barbosa, a suprema santificação da linguagem humana, abaixo da prece, está na educação da mocidade. Completando, Confúcio também dizia que a gente precisa trocar os nossos exemplos. E então, quando você adota um novo exemplo, esse novo exemplo teve que se vencer primeiro para servir de exemplo. Sem dúvida. E uma coisa só para completar, se me permite, eu acho que a gente tem que reconhecer competências. Tem pessoas que são boas num determinado setor e outras em outro setor, e não é puxando a pessoa sempre para o melhor, que ela tem que ser o máximo, ela tem que ler, que para todo mundo, como se houvesse uma forma única. A gente tem que reconhecer que as pessoas têm motivações diferentes, significados diferentes. E mais do que ser o melhor, eu acho que você tem que ter significado no que você faz. Ser feliz. Naturalmente. E ser feliz. Natural. Né? Uma coisa não desqualifica a outra. Não desqualifica. Você só vai ser esta pessoa a que ele se referiu se você descobrir a sua vocação,
Se você não descobre qual é o seu verdadeiro chamado, você nunca vai ser bom em coisa alguma. Porque você vai estar correndo atrás do dinheiro, porque você supostamente acha que aquilo vai te trazer felicidade, ou você vai perseguir uma carreira que você não está dotado, que não foi qualificada também pela própria natureza para ser. Então, eu acho o seguinte, que nós temos de reforçar isso na mente da juventude, para que amanhã nós tenhamos grandes professores, grandes advogados, grandes cientistas, grandes inovadores. E aí, só para fechar e puxar a sardinha para o meu lado, daí a beleza de uma faculdade de Direito. É fazer o aluno pensar, refletir, se indignar, discutir, debater. É isso mesmo. Talvez um dos maiores desafios da sociedade moderna seja fazer o indivíduo pensar. Essa busca permanente da verdade, do seu eu, da felicidade. Esse pensar é próprio dos advogados, porque eles são treinados durante a faculdade a fazer isso. Eu sou suspeito para falar, mas é a mais linda das profissões. Com certeza, e também aquela que dá maior nível cultural, é o direito. É inigualável. Se colocando, né? Porque tem que uma busca incessante de conhecimento. Sim, para se atualizar, sem dúvida alguma. E entender, Zé Copé, desculpe, isso é importante, entender que a sua verdade vai até onde inicia a verdade do outro. O advogado é treinado para isso. Ele tem a sua posição, ele defende o seu ponto de vista, mas ele tem que admitir e respeitar o ponto de vista alheio. E a justiça é a confluência desses dois pontos antagônicos que vai gerar um terceiro ponto, onde se busca o deslinde daquela questão. Mas essa tolerância com o próximo, essa paciência em ouvir, e debater, discutir e pensar, eu acho que nós precisaríamos fazer com que todos os jovens buscassem isso. Os sistemas hoje de internet embotam. É isso mesmo. Não fazem pensar, não fazem ler. Está tudo pronto. O processo não existe mais. E a consciência de que para tudo há um processo está se perdendo para muitos jovens. A questão da administração de empresa, o indivíduo hoje ele entra na empresa, ele quer ser o presidente. É isso mesmo. Não precisa ser o presidente. E se quiser, há um processo, há um preço a se pagar, há um tempo a se dedicar, há um esforço para se chegar lá. A notícia que tem aqui vai exatamente na contramão de tudo que estamos pregando, porque a violência entrou de vez no currículo escolar. Só que em vez de uma batalha no campo das ideias, alunos, professores, diretores e funcionários convivem com agressões, ameaças e abusos. Para muitos, os conflitos são resultado de relações sociais ruins e da falta de diálogo, mas para outros o problema é de impunidade. Em verdade, nós temos duas questões que são levantadas quando você fala de violência e de jovem. A violência entre jovens remete à educação, em primeiro lugar, aí seja a educação familiar ou a educação institucional, que obviamente está falha, porque senão não aconteceria como está acontecendo, e até a questão da maioridade que se discute penal, acho que já é bem secundária essa questão da maioridade. A redução. A redução da maioridade penal. Em verdade, o que nós vimos, e inclusive curiosamente na semana que passou, isso foi tema de uma matéria nos jornais da manhã do Brasil, disputa, briga na frente de escolas aqui na capital, e as meninas puxavam cabelo e brigavam, e depois meninos, várias cenas filmadas, e aí a gente se coloca a pensar, eu sou pai, tenho 3 crianças e eu não consigo imaginar um dos meus filhos brigando na frente de uma escola. Obviamente, porque em casa eu começo já numa conduta pessoal, de exemplo, mas também numa conduta, um diálogo que evite isso. Então, a questão da educação é a primeira delas. Nós vamos ter que corrigir a educação institucional, obviamente, porque nós não vamos ter essa educação familiar em todos os setores da nossa sociedade. E discutir como resolver a questão das crianças é dar mais atenção. Não tem jeito. Se a família não consegue dar atenção, até porque não tem a sua estrutura pronta, aí o Estado vai ter que intervir no que complemente e melhorar a questão da atenção à família dentro das escolas. Quando eu estudei ensino fundamental, eu tive
educação moral e cívica. A parte cívica é óbvia, mas a parte moral, a gente discutia justamente como se comportar na educação. E eu não sou tão velho assim. Mas a gente discutia isso. E tinha lá a psicóloga à disposição. Hoje... Talvez isso, no cenário público, a solução, talvez seja, dentro das escolas públicas, a gente conseguir acessar um pouco mais a família. Eu acho que talvez seja essa a primeira solução. Vou passar por umas perguntas, mas aqui já tivemos a presença de pessoas que, quando se fala na necessidade da educação moral e cívica, estamos voltando à época da Revolução, da ditadura. Não. Mércia, Renato, a Mércia da Santa Cruz. Eu não sei o que ela quer saber de você, mas deve ser uma pergunta. Por onde anda o ex-prefeito de Rio Claro, Nevoeiro? Uma boa pergunta. Ele foi prefeito, no último pleito foi candidato, não conseguiu seguir no pleito eleitoral, teve impedimento judicial para isso, mas que eu saiba segue em Rio Claro, feliz, aposentado da política e que eu saiba está contente com o que já passou na vida. Aí. Durso, Jaime do Jardim Bonfilholi, qual a sua posição? Sobre o quê? Sobre o depoimento por videoconferência. Olho no olho do juiz, do depoente, é mais eficiente e democrático? Vou responder, mas antes eu queria só reprisar a questão da necessidade dessa educação. Essa educação que não é só a cultura em si, isso é muito importante, mas educação básica de valores, que precisam ser infundados, que precisam ser fundados e que precisam ser enraizados desde a tenra idade, desde o início. Ou pela família ou pela escola. Pela família. A escola, sim, mas às vezes a família não tem estrutura. Às vezes a família está completamente delacerada. Instruir, né? Para educar é a família. Mas a escola precisaria ajudar um pouco nisso. Sim, ajudar sim. A escola complementa essa formação que é da família. E, no fundo, é educação. Educação. Mas é uma educação... Agora, essa noite eu corrigi um artigo de meu filho. Meu filho estava escrevendo sobre pequenos delitos e grandes crimes. Tudo começa na flexibilização, segundo ele, nessa reflexão que ele fez, da tolerância com relação ao rigor do que é básico. Desde você furar uma fila, desde você comprar um produto pirata, desde você dar um trocado para não ser multado pelo guarda de trânsito. A sociedade tolera esses pequenos delitos, mas isso é a raiz dos grandes. Com certeza. Desde você dar uma caixinha para ser melhor atendido no buffet. Tudo. Parece que não, mas é tão simples e tão... Pode só responder para o Jaime? Vou responder. Jaime, é o seguinte, a questão da videoconferência é muito importante, o impacto tecnológico na justiça é necessário, mas há alguns limites. E um desses limites é aquele em que o homem preso tem a oportunidade de falar com o juiz, diretamente, pessoalmente, para que esse juiz possa até decidir se ele continuará ou não preso. Esse é um momento muito pessoal e a videoconferência, ela rompe essa pessoalidade. Dá tempo de um exemplo, eu certa vez estava no Fórum Criminal vendo o depoimento de uma vítima que estava fazendo o reconhecimento de uma pessoa na tela. E a vítima disse, não foi ele, o que me furtou era mais moreno. Aí ajustou-se o aparelho de televisão, a imagem escureceu, o homem ficou mais moreno e a vítima diz, então acho que foi ele sim. Essa fragilidade nós não podemos admitir no processo penal. Mas todo avanço tecnológico é bom. Fazer videoconferência para testemunha é razoável, mas para a vítima e para o acusado que tem que falar pessoalmente ao seu juiz, não me parece. A solução... Não temos mais tempo. Desculpe, mas só esse ponto para não ficar em aberto, para não tirar o preso dentro do presídio, o juiz pode ir lá dentro na administração para fazer o seu depoimento. Durso, é muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Muito obrigado.
sua presença. Foi um prazer e uma honra estar com os companheiros de bancada aqui. Gutenberg de Macedo. Tinha mais uma pergunta do Rodrigo ali, mas não há nem tempo que eu possa lê-la. Eu só gostaria de voltar aqui à Não questão tem de... mais tempo. Você tem que voltar segundo, outro dia. segundo. Tem que voltar outro dia. Um abraço, Gutenberg. Outro, obrigado para você. Obrigado. Marcelo Rodante, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pela presença de Mateus. Encontrou o caminho, retorne outras vezes. Muito obrigado, viu? Não Prazer é tão longe estar aqui. assim. Não, estou mais em São Paulo do que em Rio Claro. Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, a produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.